a Bíblia Nossa de cada dia. O texto de hoje é Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqui está a sábia resposta do Senhor Jesus quando se aproximou dele um dos escribas, aquelas pessoas que tinham a tarefa de, uma daquelas pessoas que tinham a tarefa de transcrever a Torá. Portanto, um escriba que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe então qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então Jesus respondeu, baseado no Shema de Deuteronômio, capítulo 6. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus cita: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e em seguida o segundo mandamento. No capítulo 12 de Marcos, encontramos a parábola dos lavradores maus, uma interrogação acerca do tributo, um detalhe interessante, o ensino de Jesus respondendo uma pergunta dos saduceus sobre a ressurreição, e, após o texto que lemos, ainda Jesus ensinando sobre a natureza divina do Cristo, ou seja, do ungido, do Messias, e uma censura de Jesus com relação aos escribas. E, por último, a oferta da viúva pobre, onde Jesus nos ensina como devemos, de fato, ofertar. Em outras palavras, qual é o sentido da verdadeira adoração. Bem, motivado pela resposta que Jesus tinha dado aos saduceus e percebendo que a base da sua argumentação tinha sido a lei claramente citada, então aquele escriba, que aparentemente era sincero e também conhecia a lei, perguntou a Jesus sobre o grande mandamento. O ensino aconteceu quando o escriba lhe perguntou qual era o principal dos mandamentos. A resposta de Jesus foi clara no versículo 29, nos versículos 29, 30 e 31. Nessa resposta, Jesus citou Deuteronômio 6, dos versículos 4 a 5. Mas Jesus foi além e acrescentou: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ele citou outro texto da lei, que está em Levítico, capítulo 19, o versículo 18. Como complemento à sua resposta, Jesus, portanto, estava trazendo à tona a importância de não somente amar a Deus, mas também amar o seu semelhante. O escriba, por sua parte, demonstrando o seu conhecimento da lei, concordou com Jesus e ainda acrescentou que este mandamento excedia a todos os holocaustos e sacrifícios, conforme o versículo 33. Quando o escriba concordou e até elogiou a resposta de Jesus, acrescentou essa frase sobre os holocaustos e sacrifícios, pois, na verdade, ele percebeu, segundo Mohammed, ele percebeu que os erros da ênfase dos escribas no ritualismo e sacrifícios ali estava evidente. Tendo avaliado aquele que o veio avaliar, Jesus disse: não estás longe do reino de Deus. Em contrastes com os saduceus, que estavam se afastando das Escrituras e do poder de Deus, então Jesus fez essa declaração que aquele escriba
estava se aproximando do reino de Deus e não se distanciando como os saduceus, que não criam em anjos, nem em ressurreição e nem na existência de espíritos. Quando Jesus ouviu a resposta do escriba, certamente se comoveu. Percebeu um discernimento espiritual naquele homem e por isso disse que o escriba não estava longe do reino de Deus. Mas podemos também afirmar que os que estão perto ficam do lado de fora, junto com os que estão longe, até reconhecerem o mistério do reino de Deus, até que Jesus lhes seja manifesto como Messias. E assim, ninguém mais ousou interrogar a Jesus. Você é capaz de obedecer a estes mandamentos? Amar a Deus de todo o seu coração, alma, entendimento e de toda a sua força, e amar o seu próximo como a si mesmo? Honestamente, é difícil e até impossível obedecer totalmente, obedecer plenamente estas palavras. Por isso, precisamos do Espírito Santo como nosso capacitador. Por nós mesmos não temos tal capacidade. As leis de Deus não são pesadas, elas são reduzidas a essas duas regras fundamentais de vida: amar a Deus e amar ao próximo. Quando amarmos sinceramente a Deus, amaremos consequentemente ao próximo. Mas isso só é possível pela presença de Jesus, através do Espírito Santo em nossa vida. Jesus percebeu na conversa com o escriba que ele estava bem caminhando, ele estava bem próximo, ele estava se encaminhando e perto do reino de Deus. E quanto a nós, como está a nossa situação? Estamos perto? Estamos longe? Ou já estamos dentro do reino? Está longe significa estar perdido. Está perto, ainda também, mesmo que perto, significa estar perdido. O importante é ser um cidadão do reino de Deus. Não fique fora do reino de Deus. Não fique apenas perto do reino de Deus. Esteja dentro do reino. Seja um cidadão do reino de Deus. Jesus afirmou que o reino precisa estar dentro de nós. O reino de Deus é o seu domínio, é o seu comando, é o seu governo, é a sua direção, é a presença dele em nós. É isso que desejo a você. Seja feliz hoje, amanhã e por toda a eternidade, como um participante, como um cidadão do reino de Deus. Amém.